Fala piloto, estamos aqui para falar da quinta etapa do AMA Supercross que rolou em Tampa neste sábado. O início da Costa Leste para as 250, uma reviravolta aí no campeonato, alguns pilotos se machucando e muito mais. Nosso amigo Super Sincero aprontou uma com a gente, eu com a faxineira, que era a mulher do cara do estacionamento, que descobriu tudo e o pau pegou e a gente foi convidado a se retirar do antigo local. Porém, a gente está aqui por algum tempo, mas vamos estar renovando aí o nosso estúdio, nossa outfit aí do canal. Então roda a vinheta, vamos saber tudo o que rolou na quinta etapa do AMA Supercross em Tampa. Valeu! É isso aí, pessoal. Início da Costa Leste, a 250 super disputada, vários pilotos com grandes chances de vencer, então não era aqueles pilotos favoritos, né? Ah, será que esse vai vencer? Aquele? Então a gente não sabia realmente quem ia vencer. Tinha alguns pilotos favoritos, mas às vezes o peso disso de vencer ou ter que vencer pesa e o piloto acaba se pressionando e não conseguindo botar um bom resultado dentro da pista. A pista, falando em pista, a pista era super técnica, aquela parte de areia, pegou muitos pilotos nos treinos, nas classificatórias e até mesmo na corrida. Foi o início da Costa Leste, que os estádios são menores, as pistas são menores, a pista é mais técnica, então os pilotos rodam mais, destroem mais, então nesse lado da costa uma ótima largada conta e conta muito. Então vamos começar pela 250, falando um pouco dos favoritos e o que das baixas que aconteceram, né? Os pilotos que deixaram a desejar. A Star Racing aí que tem um grande esquadrão, né, no seu box, aí tinha 4 pilotos e a gente sabia que pelo menos um tinha chance de estar no pódio ou brigando por vitórias, e eles acabaram botando 2 pilotos, né? Ainda que um caiu e o outro piloto não conseguiu se sobressair tão bem na corrida. Já vamos falar da corrida e desses pilotos. Algumas baixas, mau desempenho, vamos dizer assim, né? RJ Hansfire, atual campeão da Costa Oeste da temporada passada, acabou que começou o dia com o pé direito, super rápido nos treinos, ganhou a classificatória, porém na corrida cometeu vários erros, ficou engatado no feno, teve a sorte de ter uma relargada, porém acabou caindo e não terminou. Na minha opinião, Tom Vialle também estava abaixo do seu potencial, caiu um super tombo nas costelas, não conseguiu se sobressair nessa etapa. Levi Kitchen também teve um problema na classificatória, foi até engraçado, ele parou no pit e de repente ele já saiu, o pessoal ficou até sem entender o que tinha acontecido, não teve um bom sábado, caiu na parte da areia também, parecia que estava sem vontade, então não sei realmente o que se saiu com Levi Kitchen, que era o cara que todos apontavam aí com grande chance de vencer, mas deixou a desejar. Outro piloto que também deixou muito a desejar foi Austin Faulkner pela Triumph, né? Mas ele comentou que estava super doente, não conseguiu render nada. A gente espera ver ele melhor em Detroit, que é a 6ª etapa. Pontos fortes aí que a gente tem que tirar o chapéu. Kerry McAdoo acabou se machucando, não sei se foi na semana ou uma semana antes do início da temporada, estourando o seu cruzado anterior, né, onde dá estabilidade para o joelho. Eu já operei os 2 joelhos, esse mesmo ligamento. Tive problemas porque alguns pilotos, pilotos, né, porque de pessoa para pessoa tem a estrutura um pouco mais forte ou a musculatura consegue segurar. Eu, infelizmente, o meu joelho direito, meu joelho falseava e chegou a sair até na entrada de um salto, então fui obrigado a operar. O esquerdo nem perdi tempo, já operei e recuperei mais. Tirar o chapéu para ele, que ele terminou até mancando, né, apareceu no pódio mancando, e ele mesmo comentou, falou, a equipe nunca me deixou na mão e não vai ser agora que eu vou deixar eles na mão. Trabalhei duro e foi lá e mostrou todo o trabalho que ele fez na pré-temporada, mesmo com dor, com receio, fez um ótimo resultado. A nota infeliz pro evento foi o tombo não, né? O machucado do Tom aqui na panturrilha, aquela prensada, realmente às vezes acontece, não tem o que se falar, já aconteceu comigo, com outros pilotos, eu já tive problema de a moto travar, minha perna bater na balança e machucar a minha perna. Então, cara, motocross, a gente se manter saudável é uma das principais
formas de ser campeão muitas vezes. E Hunter, que acabou caindo na classificatória. Mas vamos continuar falando da 250. Nas classificatórias, RJ ganhou a primeira classificatória, Kerr McAdoo segundo, terceiro Tom Vial, quarto Nate Thrasher, que tá meio abaixo aí, e Austin Faulkner ainda que brigou um pouquinho ali, fez sétimo. Uma nota legal aí, Dexton Banniker não conseguiu fazer uma boa largada, fez sexto. Na segunda classificatória, que já começou com as bandeiras vermelhas, né? Percy Brown largou na frente e falou tchau, obrigado, até receber uma bandeira vermelha ali. Na relargada, o piloto ele vacilou um pouquinho no começo ali. O piloto já pressionou ele na segunda curva, ele deu essa bobeada, vamos dizer assim. Maxence aproveitou, assumiu a liderança e levou até o final, ganhando a hit. Segundo lugar para Percy Brown, que ainda conseguiu se recuperar. De terceiro foi para segundo. Terceiro lugar para o piloto que tem menos de uma semana e meia de preparação aí. Chase, número 10, ele que está voltando também da mesma cirurgia que o McAdoo vai ter que fazer, né? Ele rompeu também o cruzado anterior, ficou a pré-temporada inteira off. Fez um terceiro lugar. Quarto lugar para Seth Haymaker, que, no meu ponto de vista, também andou bem abaixo, teve boas largadas, mas não conseguiu render. Quinto lugar para o Levi Kitchen, que parou no pit para dar uma olhada no que aconteceu, retornou e ainda recuperou até o quinto. Então, esses foram os principais classificados na classificatórias, né? Vamos para a bateria final, falando da pista, da 250. O que na minha opinião dava bastante diferença eram as costelas, você entrar bem nas costelas, a parte da areia, você ser constante, né? Você acertar a parte da areia toda a volta ali, ser constante, dava muita diferença por volta, na minha opinião, de meio a 2 segundos, né? Se o piloto conseguisse acertar ali, principalmente da 250, que perde bastante a potência, você conseguia ganhar praticamente a prova. Então, se você der uma boa largada, era uma pista difícil de ultrapassar, não era nem todos os pilotos que saltavam as sequências. Então, se você largasse mal, você conseguir passar esses pilotos e recuperar terreno era muito difícil. E Percy Brown sabia disso e tem trabalhado to get this thing started. And boy, what a start from the Monster Energy Yamaha Star Racers. They were everywhere at the front. Os primeiros, e dessa vez ele largou na ponta novamente e assumiu e começou a imprimir o ritmo forte, até que ele cometeu um erro nas costelas. Com o seu companheiro de equipe, Max Tensi, começou a pressionar ele acredito que se sentiu não forçado, mas a gente acaba andando um pouquinho a mais, né? Vamos dizer assim, ele que venceu a última etapa do Super Motocross, né? Primeira vitória no profissional ali, mas cometeu um erro. Na minha opinião, a moto acabou patinando, né? A pista começou a ficar um pouco espelhada, não sei como que tava a temperatura lá, mas olhando pela TV, ela com certeza desgastou e tava um pouco espelhada. Ele acabou perdendo uma costela, a moto engoliu, tem uma foto dele que ele chega até a perder a mão, e a moto lança ele, né? Ele cai de cabeça e apaga. Então, isso nem foi o motivo da bandeira vermelha da 250. Outro piloto acabou caindo no duplo da chegada e os pilotos resolveram parar a bateria, né? Fazendo uma relargada. O regulamento lá informa entre de 3 a 4 minutos, se eu não me engano, a relargada é uma moto atrás da outra. Não é aquela relargada igual normalmente tem no Mundial ou no Brasil aqui. Bandeira vermelha, se passou da metade da bateria, já define os 5 primeiros, o resultado, me desculpem, ou faz uma relargada. Então, com a relargada, Max Sainz estava em primeiro, seguido por Dexton Banniker, Seth Haymaker em terceiro, Kerr McAdoo em quarto, quinto estava Tom Vial e sexto Chase. RJ Venture estava lá atrás, estava em último, 18º, 19º, se eu não me engano, no resultado ali, que alguns pilotos estavam fora já. Teve uma segunda chance, Kitchen, que tinha caído, também teve mais uma segunda chance, porém eles não souberam aproveitar. O RJ, comentaram que ele caiu, não apareceu na transmissão, eu não procurei, me desculpem. Então ele zerou nessa primeira etapa, entre termos, né, teve 3 a 4 pontos ali, e Levi Kitchen também foi bem abaixo com o 9º lugar. Vamos falar agora dos 6 primeiros. Resultado final. Chase
da Honda andou muito por pouco tempo que ele estava em cima de preparação, né? Então acredito que foi um super resultado. Claro que ele foi beneficiado por um tempo mais curto, né? Ter largado e depois ter tido a relargada com somente uma corrida de 11 minutos, vamos dizer assim. Isso ajudou muito ele, que ele estava fora de forma, né? Porém, é um piloto que terminou pressionando o atual campeão, né? O campeão da temporada passada, Tom Vialle, terminou bem próximo. Então, mostrou uma pilotagem super técnica, super constante. Me impressionou e bastante. Esse garoto vai incomodar até o final da temporada. Na minha opinião, vai ter vitórias dele na Costa Leste, na 250. Quinto lugar, Tom Vialle, teve um super tombo nos treinos, né? Nos treinos classificatórios ainda. Ele acabou também, um tombo parecido com o Pierce Brown, ele acabou passando uma costela e virou de frente. Então, com certeza deve ter machucado, deve ter sido dolorido. Não fez boas largadas, não se botou em boas posições. Na relargada ele estava em quinto, porém parecia que ele não conseguia render, ele não conseguiu ter o ritmo do pelotão da frente. Até a prova foi um pouco chata da 250, porque depois que a relargada teve poucas trocas de posições, não foi aquela corrida super agitada da 250, né? Que a piazada vem acelerando com força. Então, quinto lugar para Tom Vialle. Lembrando que a temporada passada ele começou com 16º, um quinto já é uma vitória, né? Vamos ver aí nas próximas etapas se ele consegue evoluir esse resultado, consegue andar mais próximo do pelotão da frente. Quarto lugar, Seth Hemaker, que é um piloto extraordinário, já foi vencedor do AMA Supercross em etapas, né? Sempre estava disputando o campeonato, porém ele é um cara que sempre se machuca muito também. Então, Seth, que na minha opinião, deixou a desejar, estava em terceiro, estava até segurando o companheiro de equipe dele, que ele teve que ceder a posição porque estava sendo muito pressionado e o pelotão, os dois primeiros estavam fugindo. Então, na minha opinião, ele não estava, não sei se bem acertado com a pista, alguma coisa, mas é um cara que a gente não pode tirar o nome dele para a luta do campeonato, terminando em quarto, né? Lembrando que o quinto e o sexto terminaram muito próximo, porém teve uma diferença aí do Seth Hemaker pro Tom Vialle, que foi o quinto. Terceiro lugar no pódio, o homem borracha, né? E o Kerry McAdoo, que acabou se lesionando durante a preparação para o campeonato, não deixou na mão, vestiu a camiseta do time e foi lá e mostrou um super resultado. Nos treinos, ele não estava tão rápido, eu pensei que ele não ia conseguir andar o que ele andou. Já nas classificatórias, ele vestiu a camiseta, foi para cima, fez um segundo lugar. Na final, não largou tão bem, mas conseguiu se recuperar bem. Na relargada, já executou logo nas primeiras voltas o Seth Hemaker, mas ele já tinha perdido um pouco o contato dos dois primeiros. Na minha opinião, ele tentou até o final, porém, os dois meninos estavam super bem preparados e a pista, talvez, as costelas estava fazendo a diferença e ninguém quis arriscar. Talvez um terceiro lugar na primeira etapa, uma pista super técnica, com vários pilotos caídos, às vezes os principais pilotos que vão tá disputando um terceiro lugar, às vezes é vitória pra gente. Pro piloto, né? Vamos dizer assim pra gente, que eu nem tava lá. Mas é isso aí, um super resultado pro Kerry McAdoo. Vamos torcer porque o joelho dele resista essa temporada do Supercross e ele possa trazer aí vitórias pro Mitchell Payton aí, que é o dono da equipe, que tá super azarado aí nos últimos anos com os pilotos machucados. Segundo lugar, Daxton Bennick, né? Que era uma sensação do amador junto com Hayden Deegan, porém no profissional demorou esse processo. O ano passado ele fez pódio numa etapa, um terceiro lugar foi o melhor resultado dele. Esse ano ele começou com um segundo lugar, né? Na relargada ele até se comunicou com o Max Sense, companheiro de equipe dele, falou outro dia na fazenda, né? Que eles chamam de farm lá, que é a fazenda onde a equipe treina, né? Então era praticamente mais um dia de treino para eles. Foi constante até o final, não conseguiu virar ao mesmo tempo do Max Sense, porém ele não conseguiu manter a constância ali, mas estava sempre de olho. Se o Max Sense cometesse um erro, ele ia aproveitar e sair com a vitória. Um super resultado, a gente espera que o Daxton Bennick seja mais constante essa temporada e esteja aí brigando por títulos e por vitórias. Agora falando do campeão da etapa, Max Sense, né? Ele bateu no peito, falou que estava preparado para as duas costas, né? Porém, a equipe decidiu botar ele na costa leste. Ele que tem 31 anos, está andando com o número 31.
se mostrou rápido o final de semana inteiro, tem se mostrado super adaptado à moto. O ano passado ele falou que ele sofria bastante pelo peso dele e pela moto ser fraca, não ser tão forte. Esse ano ele tá com um rojão debaixo das pernas e na primeira largada não conseguiu sair tão bem, porém ele vinha recuperando, vinha ganhando tempo nas costelas, ele fazia a sequência por fora, saltava 2, 3 do que 1, 2, 2. Na minha opinião, quando você fazia essa sequência, você já entrava com um embalo nas costelas. Então, você tinha não que se jogar, mas você não é difícil, vamos dizer assim, você entrar nas costelas devagar e ir aumentando a velocidade. É mais fácil você entrar rápido e manter, ou entrar rápido e aumentar a velocidade, mas se você entrar lento, você só vai perder velocidade. Então, na minha opinião, isso fazia total diferença. Ele pressionou no lugar certo, o companheiro de equipe dele, Pierce Brown, acabou caindo, já se ausentando da etapa. A partir dali ele largou, fez boas voltas e foi super constante. Não precisou virar muito rápido. Ele bateu 55, 56 algumas voltas, mas manteve nessa casa aí. E nas 2 últimas voltas apenas administrou e levou a vitória. Sua segunda vitória, se eu não me engano. Mas o ano passado ele já usou o head plate. Então esse ano vai estar acostumado, tem tudo para levar o campeonato. Um piloto extremamente experiente, com 31 anos, já andou no Supercross anteriormente, correu o Mundial de Motocross, já venceu na 250, na 450, então tem todos os créditos aí para ser campeão do AMA Supercross. O campeonato segue igual o pódio, primeiro lugar Max Sense, segundo Dexton Bennick, terceiro Kerry McAdoo, quarto Seth Remaker, quinto Tom Vial. Então vamos ver o que nos trazem nas próximo final de semana em Detroit, que também é um estádio um pouco maior. Acredito que vamos ter mais disputas e uma pista mais técnica também. Com certeza, agora começaram com a pista um pouco mais tranquila, apesar de ter areia ali, que era técnico. Agora eles já vão dar mais subir o grau aí de dificuldade. Lembrando que quando começa as costas, eles dão uma amenizada para não machucar tantos pilotos, porém dessa vez a 250 pegou pesada, e a molecada deu bastante tombo, bastante emoção, bastante trabalho pro pessoal. Mas agora vamos falar da 450, a etapa que teve a baixa já do Jet Lawrence, já perdeu um pouco do brilho, e durante os treinos o Tom McKay de Beast Mode acabou batendo o pé, né? A moto vem dar o tranco na perna dele, ele vira ali na saída da curva. Infelizmente condenou o resultado dele, ele só terminou a prova. Vamos dizer assim, era o cara que estava brigando pelo campeonato ainda, salvou alguns pontos, porém nessas horas não tem que se fazer, né? Vamos dizer assim, se manter igual o Cooper Webb, mineirinho, aos pouquinhos, pega terceiro aqui, segundinho ali, um primeiro, um quarto, se mantém vivo no campeonato, né? O campeonato é 17 etapas, então às vezes você perdeu uma posição ou duas durante uma etapa, beleza, mas a cometer esses erros condena o seu campeonato inteiro, né? Lembrando que o Tom McKay ficou em 17º, 18º, se eu não me engano, fazendo apenas 5 pontos. Então, perdeu 20 pontos aí já na luta do campeonato fácil, né? Já antes de entrar. Mas, falando do Tom, falando do Jet, outro piloto que acabou se machucando na classificatória foi Hunter Lawrence, acabou caindo, acertou no feno. São coisas que acontecem, é tão rápido, né? Às vezes, quando a gente olha o feno, parece que a moto leva a gente pra lá. E ele cometeu esse erro, ficou fora da noite, condenou um pouco condenou o campeonato. Ele que estava melhorando, estava quebrando entre os 5 primeiros, tinha chance de fazer pódio. Vamos saber a atual situação dele em breve e passo aqui para comentar para vocês. Vamos falar das corridas já das classificatórias. Cooper Webb largou na ponta e falou tchau, obrigado na primeira classificatória. Segundo lugar, o Cowboy, né, o Plessinger, andou super bem na classificatória, se pôs em uma boa posição. Segundo lugar. Terceiro lugar pro Jason Anderson, que também tem se mostrado super técnico, andou muito bem no main event, se classificou em terceiro. Quarto lugar pro Justin Barcia, que tá abaixo ainda aí. Na minha opinião, ele tinha todos os credenciais para vencer, voltar a vencer. Acredito que ia preencher, né, os vazios que estavam faltando para ele vencer. Talvez tenha se botado muita pressão. Quinto lugar na primeira classificatória para Justin Hill, que também é um piloto que tem se mostrado super produtivo, super preparado por bons resultados aí, tem alternado bons resultados e um mau resultado, mas classificou em quinto. E o Tomac conseguiu se classificar em sétimo aí, com muita dor, dava pra ver que nas costelas ele sofria bastante, ele queria até poupar a perna,
dava para ver que ele tentava abrir um pouquinho a perna para não bater, porém foi no sufoco aí e conseguiu ainda se classificar. Na segunda classificatória, Chase Sexton largou na frente e falou: tchau, amigos, aqui é o líder do campeonato, segue o líder, né? E Malcolm Stewart estava super rápido o sábado inteiro, desde os treinos, quebrando entre os 3 primeiros, todo mundo estava com uma expectativa grande nele, ele não decepcionou nas corridas. Terceiro lugar, Justin Cooper, que tem se mostrado abaixo dos resultados aí, acho que não tem refletido os treinos dele na corrida, é um piloto super técnico, classificou em terceiro na segunda heat. Quarto, Shane McElrath, que é o piloto que ganhou o Mundial do Supercross na 250, tem migrado, já anda há alguns anos da 450, fez um ótimo resultado. Quinto lugar, Benny Bloss com a Beta, né? Que depois da prova ali, o Roczen foi até tirar satisfação com ele, né? Por ter derrubado, né? O Roczen foi derrubado na classificatória, porém foi o companheiro de equipe do Benny Bloss que derrubou ali. Porém, o Benny Bloss deu uma ajudinha, dando uma empurradinha. Então essa primeira a largada era essencial e todo mundo ia com tudo pra cima aí. Lembrando que o Roczen também classificou em sétimo. Agora vamos para as corridas, né? Night Show, para as corridas, para o que interessa, né? A 450, meus amigos, igual eu falei, vai ter vários vencedores novos, né? E nessa etapa não foi diferente. Já tivemos vencedores como Chase Sexton na primeira etapa, Tomac na segunda, Jet Lawrence na terceira, Sexton na quarta. O campeonato vai ser difícil a gente repetir alguns pódios e vai ser disputada, na minha opinião, até o final aí. A nota negativa foi para Ken Roczen, né, que andou muito bem na classificatória, veio de trás, classificou em sétimo. Na corrida, olhando a volta dele, ele era um dos pilotos mais rápidos, né, mais constante. Ele cometeu alguns erros, o Webb passou ele nessa disputa, ele perdeu um pouco de equilíbrio, foi para cima do retardatário na parte da areia. Na minha opinião, o retardatário podia ter facilitado um pouquinho mais ali para ele. Não para ele não, mas o retardatário estava forçando também, então o Roczen acabou se batendo, derrubando os 2 retardatários, né? Na batida caiu a corrente, ele não conseguiu botar ali, virou no pinhão, não tinha nem o que fazer, vamos dizer assim. Condenou o campeonato dele, né? Até o pessoal depois pergunta o que poderia ter ser feito, isso e aquilo. Então o pessoal muito falou, né? Que eles respeitam os pilotos privados, eles estão tomando volta, essas coisas, porém às vezes tem que ter outro tipo de atitude, né? Querendo ou não, os dois estavam numa disputa ali por as posições lá de trás, porém eles estão disputando, né? Então, às vezes ter essa consciência, os pilotos vêm super rápidos na disputa, vamos dizer assim, cada ultrapassagem conta e conta muito no final. E o Roczen poderia perder 1 a 2 segundos se não tentasse aquela ultrapassagem e acabou condenando o campeonato dele. Mas ainda não está fora da luta do campeonato, porém foi a nota baixa aí da etapa junto com o Tomac, com a sua lesão na perna. Agora vamos para o quinto lugar, Chase Sexton, né, que liderou até o finalzinho. O Malcolm veio pressionando, veio baixando o tempo, veio. E o Sexton cometeu o erro, né, fez uma Sextonzice, que a gente chama aqui entre os amigos, que a gente nunca sabe, né, quando ele tá com a mão no troféu, ele cai. E cometeu mais um erro. Na minha opinião, nessa etapa, como o Tomac estava fora, o Roczen tinha já, vamos dizer assim, fora, que estava um segundo lugar, seria a vitória. Então talvez deixasse o Malcolm vencer um segundo lugar, iria contar ótimos pontos para o campeonato. Infelizmente, cometeu um erro, acabou caindo, levantou em segundo, porém ele reclamou que o freio começou a travar e estava com problema no acelerador e ele só salvou um quinto lugar, né? Deu o máximo para conseguir salvar um quinto lugar. A gente não sabe realmente o que aconteceu, mas tá lá, naquele estilo de pista, com já do final de bateria, problemas no freio, no acelerador, realmente tem que tirar o chapéu pro cara, que é uma máquina, né? Ele tá super técnico, super veloz, tá? Aí continua liderando o campeonato, mas podia estar com uma margenzinha maior. Vamos para o quarto lugar, Justin Cooper, que ao ver o remando ali, não largou tão bem, porém
veio junto com o pelotão ganhando força. Ele que era um piloto que vinha perdendo posições, dessa etapa ele veio ganhando posições, né? Ele veio buscando posições. Então isso mostra a evolução do piloto. Um ótimo resultado, tá vendo? O estilo de pista ajudou um pouco. Ele que era o piloto que, na maioria, pelo menos na classificatória, ele saltava as costelas, não era o jeito mais rápido, porém às vezes ele conseguia ser mais constante, mas, vamos dizer assim, cometer menos erros, cansar menos, às vezes se focava melhor na parte da areia, mas fez um ótimo resultado, o melhor resultado dele da temporada, um 4º lugar aí, lembrando que ele já fez até pódio. 3º lugar, Jason Anderson, que fez uma ótima largada, tava brigando no pelotão da frente, ele ultrapassou e começou a perder rendimento, né? Ele que chegou a andar em quinto ou sexto, se eu não me engano, depois começou a remar de novo. Então ele tomou um block pass do Roczen, o Webb e o Roczen travaram ele numa sequência, então ele foi perdendo o rendimento, o ritmo ali, mas depois ele meio que se encontrou e veio buscando novamente, garantiu mais uma vaga aí no pódio aí, salvando pontos importantes no campeonato em cima do Sexton, do Tomac, do Roczen, né? Ele que eu falei que já estava uma cartinha fora do baralho, mas ele não pode tirar ele da caça do campeonato aí, que é um ótimo piloto, já foi campeão em 2018 e tem todos os credenciais aí para vencer e em breve vai estar vencendo. 2º lugar, o Mineirinho, né, na minha opinião, Cooper Webb, não largou tão bem, aos pouquinhos foi indo, caiu um aqui, caiu um outro ali, já se botou em boa posição e fez um 2º lugar, um ótimo resultado para o campeonato, né? Ele que saiu de 4º para 2º agora, tá apenas 5 pontos atrás do Chase Sexton, então, igual eu falei, aos pouquinhos ele tá construindo o campeonato dele. E quando ele criar aquela confiança, bater no peito e fazer ótimas largadas, pode ter certeza que vai ser difícil de tirar a vitória e o campeonato da constância do Webb. Vamos ver o que nos espera as próximas etapas. E o grande vencedor, né? Mais um vencedor na temporada e a sua primeira vitória na classe principal, Malcolm Stewart, que venceu na frente dos seus fãs, né? Ele que mora em Dade City, se eu não me engano, eu acho que é a cidade dele, mas é muito próxima da região ali, então ele falou, ganhei na frente da minha região, da minha cidade, dos meus amigos. Um lado especial foi o próprio irmão tá narrando, né, a prova ali para a TV e ter comentado, né, os pontos fortes, os fracos. Acho que ele conter essa emoção aí deve ter sido bem difícil. Ele que foi um super campeão, agradeceu, deu os parabéns pro irmão, o irmão também agradeceu, se espelhou muito, né, no irmão mais velho, me desculpe, porém, o Malcolm pilotou igual gente grande, né? Na própria transmissão ali, o Carmichael falava que ele estava sendo super constante, ele não estava pilotando mais do que ele sabia, aos poucos ele estava chegando. E em entrevista ele fala, né, que ele chegou quando que ele decidiu vencer, né, vamos dizer assim, que ele viu que ele poderia vencer, então ele falou que já estava faltando uns de 8 minutos, ou 7 minutos, ele viu que ele estava chegando no Sexton, ele falou, eu vou até o final, eu vou conseguir, se eu tiver a oportunidade, eu vou pressionar ele e vencer. E nem precisou da oportunidade, né, o Chase Sexton acabou caindo, condenando bastante o resultado dele, porém são coisas que acontecem, né, poderia ter acontecido ele em último, ou ele em primeiro, porém, condenou o resultado dele. Bom para o Malcolm, que soube aproveitar e levar a vitória para casa aí, na frente dos seus fãs, na frente da sua família. Super legal uma vitória dessa. Eu bati na trave aqui no Paraná, em Curitiba, fiz somente 2º lugar, mas foi surreal você correr na frente dos seus fãs, dos seus amigos, da sua cidade aí. É muito legal, claro que tem toda aquela pressão, porém, depois que passa o evento, é super legal ver todo aquele carinho do pessoal e tudo mais. Então, lembrando, ver uma memória, né, uma etapa do Mundial, o Cairoli estava mais de 14 segundos atrás do Tim Geiser, né, e o pessoal falou, e você continuou pressionando, tava 20 e poucos minutos de prova, era 30 mais 2,
E chegando próximo dos 30, ele vinha chegando, tirando 1, 2 segundos, maioria 1, né? E o Tim Gás acabou caindo, né? E eles falaram pro pessoal, pô, você foi até o final. Ele falou, eu não podia abaixar o ritmo, eu tinha que fazer... A minha única chance de vencer era pressionar o Tim Geiser andar mais rápido, né? Ele saber que eu tava chegando. Pra ele cometer um erro, e foi isso que aconteceu. Então, igual eu falei do Malcolm ali, ele sabia que tava mais rápido, então o piloto sente que o segundo tá chegando, ele começa a apertar mais, até que às vezes comete um erro, né? Ou o Malcolm poderia cometer um erro, ou o Sexton, mas quem tá na frente tem muito mais a perder. Então foi o que aconteceu. Um ótimo resultado pro Malcolm. A diferença, na minha opinião, dele era super nas costelas, a sequência. Ele não ia por fora antes das costelas, ele conseguia saltar aberto, saltar os 2 primeiros, saltar os 3, e a parte que virou a chave foi a entrada das costelas, né? Pela TV parecia que ele entrava, às vezes, moendo, né? Em outro vídeo, ele somente entrava com mais confiança dos outros pilotos e mantinha a aceleração. Dava pra ver que o Sexton não fazia sequência, fazia 1, 2, 2 e passava com a moto com o giro mais alto, berrando, e não tinha... Igual eu falei, você entrar com velocidade e manter a velocidade é super fácil, ou aumentar a velocidade, mas se você entrar sem velocidade e querer aumentar, é mais difícil. Então, na minha opinião, era isso um pouco. O Sexton não tinha tanta confiança na entrada e acabou que no meio a moto começava a judiar dele e acabou caindo, cometeu um erro e caiu, a moto escapou de um lado para o outro, ele perdeu o equilíbrio e caiu, a moto cuspiu, ele caiu. O Malcolm já não fazia, ele entrava com super confiança nas 3, 4 primeiras costelas e depois ele só mantia, tanto que com o Ken Roczen, ele ganhava até a metade das costelas, depois no meio pro final as motos mantinham a mesma velocidade, então a diferença realmente era mesmo do começo até a metade. Então, tirar o chapéu que o Malcolm, que é um especialista de costela, todos os pilotos falam, então levou a favor isso no main event para ele. Não só as costelas, a curva depois da areia, ele passou o Roczen, Jason Anderson de passagem, a coisa mais linda, e mereceu toda os credenciais dessa vitória. O mesmo, acredito que o do tombo do Sexton, isso não iria influenciar de deixar a vitória pro Malcolm. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, ter acompanhado os comentários de vocês. A gente tem tentado evoluir os vídeos. Aos pouquinhos a gente vai chegar lá e a gente se vê nas pistas. Valeu! Brá!